Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é o Anderson e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado, sobre a transformação digital no mercado PME, né? Porque muito se fala sobre esse termo, só que será que ele se aplica realmente para o mercado pequeno e médio mercado, para o pequeno e médio empreendedor? Então vamos descobrir isso nos próximos slides. E eu também estou trazendo um exemplo real de que aconteceu recentemente, uma empresa que está passando pelo processo de transformação digital e eu vou mostrar um exemplo, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é transformação digital, né? É, a transformação digital, antes de tudo, ele é um fenômeno de mudanças que estão acontecendo na sociedade, né? É, essas mudanças estão relacionadas diretamente à tecnologia, né? Então, esse termo digital ele não é à toa, né? Essa transformação ela tá movendo, né, a forma no qual as pessoas se relacionam, né? Então hoje é muito comum as pessoas trocarem, por exemplo, mensagens via WhatsApp, e-mails, estarem buscando lojas e recursos para serviços e produtos para comprar através da internet, né? Antes você tinha uma venda muito massificada em varejo, por exemplo, em comércios de rua, né? Hoje você já pode passar a comprar produtos sem sair de casa. Então, isso é um exemplo do que é a transformação digital para a sociedade, né? É, e essa forma também de mudança está relacionado ao relacionamento das pessoas, né? Então, relacionamento entre pessoa física com pessoa física, ou seja, como você se relaciona com seu familiar. Hoje você se relaciona através das mídias digitais, através de celular, através de fotos e vídeos no YouTube. Você, pessoa física com empresa, que é o B2C, pessoa, empresa com empresa. Então esse tipo de relacionamento ele mudou, né? Hoje ele é digital, né? Na verdade ele está mudando, nós estamos passando por essa mudança e com isso a sociedade em si ganhou mais visibilidade. E isso reflete no comportamento, porque a gente consegue analisar através dos meios digitais o comportamento das pessoas. Então, isso está muito mais em xeque do que antes. Então, essa transformação digital está acontecendo, né? Não terminou ainda e começou há 20 anos atrás, 15 anos, e nós estamos passando essa transformação, por essa transformação. A sociedade, como geral, tá se conectando através das novas tecnologias, né? E o que isso representa para as empresas, né? O que é transformação digital para as empresas? Então, para as pessoas, para o dia a dia comum, a gente já entendeu que é a inserção dessas novas tecnologias e a forma de relacionamento entre essas pessoas utilizando a tecnologia. Bom, a transformação digital para as empresas está relacionada, diretamente relacionada também a mudanças, né? Só que com um cunho mais é, empresarial, né? Então, por exemplo, através de a utilização de novas tecnologias, as empresas podem melhorar os processos, né? Então, por exemplo, mais para frente a gente vai entender aí o exemplo da Magazine Luiza, que tinha um processo de vendas e por conta de uso de tecnologia, ela melhorou os processos de venda nas lojas físicas, né? Hoje as empresas estão mudando também o alcance do público. Então, através das mídias sociais, da presença digital que essas empresas possuem ou estão alterando os perfis para poder ter essa visibilidade, ela consegue atingir um número muito maior do público, né? Então, as redes sociais são ferramentas fortíssimas para alavancar
o alcance do público, né? E as empresas estão cada vez mais focadas em marketing digital. Então, existe o marketing corporativo e também existe o marketing digital, que as empresas estão muito de olho nessas alterações, né? Com isso, você com essa convergência de tecnologia, você consegue entender melhor o público, né? E tem uma sigla, né, que o pessoal usa bastante, que é o IoT, que é o Internet das Coisas, você já deve ter escutado falar, que diz que cada vez mais dispositivos estarão conectados à internet. Então, geladeira, hoje a TV já está conectada, geladeira, tecnologias vestíveis, né? Então, toda essa conexão ele vai te proporcionar um entendimento melhor do seu cliente, né? Onde ele está indo, o que ele está fazendo, o que ele gosta de fazer, como ele gosta de tomar o café dele, né? Então isso, qual é o resultado desse melhor entendimento do consumidor? As entregas, você consegue fazer uma entrega mais direcionada, né? Antes isso era um pouco mais difícil porque você tinha que fazer muita pesquisa, muito estudo. E através da internet das coisas, no qual tudo está conectado, você ganha uma visibilidade, o seu cliente tem uma visibilidade maior, então você consegue fazer entregas mais direcionadas, ok? Então essa é a transformação que está acontecendo nas empresas, né? Tudo pautado em cima de novas tecnologias e as empresas unem, né, a nuvem, a internet das coisas, o Big Data, para poder melhorar processos, aumentar o alcance do público e, em geral, melhorar a entrega e a experiência para o consumidor, né? Então, as novas tecnologias estão diretamente relacionadas à transformação digital, né? Vamos para o caso da Magazine Luiza. Como que funcionava a venda na Magazine Luiza? O cliente entrava na loja e pedia, por exemplo, lá um secador e o vendedor se dirigia a um computador, fazia o processo de pesquisa, desconto, emissão de nota, esse tipo de procedimento. Depois ele saía desse computador e atender novamente o cliente. Se tivesse um vendedor à espera, ele tinha que esperar o vendedor número 1, por exemplo, utilizar o computador. Isso demorava um pouco para acontecer, né? Eu me lembro quantas vezes eu fui nas Casas Bahia e eu tinha que sentar do lado do vendedor e ele ficava teclando alguns códigos. E eu não preciso nem tanto para trás, né? Um tempo tão antigo. Recentemente fui na Fast Shop e eles ainda utilizam esse recurso. O que a Magazine Luiza fez? Ela fez uma transformação digital de fato nessa forma de atendimento dos vendedores, né? Então, o que eles fizeram? Eles disponibilizaram o mesmo recurso que estava no computador para tablets e celulares. Então, o cliente hoje, ele chega na loja, o vendedor recebe o cliente com o celular na mão, e nesse celular tem um programa da Magazine Luiza, o vendedor faz todo o atendimento sem se dirigir ao local de onde supostamente teria um computador, e com isso ele ganha mobilidade, né? Porque se o cliente perguntou agora de celular, ele vai lá com o celular, com o smartphone dele, faz a pesquisa, entrega as informações. Se agora o cliente precisa ver uma geladeira, ele vai lá no setor de geladeira. Então a mobilidade do vendedor aumentou muito e com isso ele consegue dar mais atenção ao cliente, né? Só que para isso eles passaram por algumas etapas, né? A primeira etapa foi eles visitaram 20 lojas, né, da Magazine Luiza e eles fizeram alguns testes e eles identificaram que eles precisavam mudar, na verdade, corrigir erros na conexão Wi-Fi. Então eles corrigiram esses erros porque a conexão Wi-Fi, nesse caso, ele é muito importante porque é onde os dispositivos móveis estão conectados, né? Então, se a loja não tem um bom Wi-Fi, a locomoção dos vendedores
não ia dar certo. Então eles teriam problemas quanto a isso. Segunda coisa, segundo passo que eles fizeram está relacionado ao suporte remoto. Então antes eles tinham um processo no qual ia um técnico no local para fazer a verificação. Então eles pararam com isso e instalaram um programa nos equipamentos e quando tem algum problema, o suporte é feito remoto. Isso já acontece há muito tempo, né? Porém, eles ainda não tinham. Eles implementaram essa solução e ganharam mais agilidade. Terceiro passo que eles fizeram foi como que fosse uma campanha regional, né, no qual o vice-presidente, o presidente iam em algumas lojas na Magazine Luiza para poder fazer a apresentação do novo posicionamento da empresa. Isso é uma parte muito importante, pessoal, porque não é a empresa sozinha que faz a mudança. Na verdade, a empresa, são os funcionários e a cultura toda da empresa que precisa estar inserida nessas mudanças, né? Ela precisa estar mais digital, as pessoas precisam entender que fazem parte dessas mudanças, né? Agora, com relação à segurança, como esse é um sistema que eles disponibilizaram na nuvem, o vendedor poderia pegar o smartphone e levar para casa e poder acessar essas informações de casa, né? Então, eles estabeleceram um processo, né, que o celular, o smartphone do vendedor, nesse caso, fica alocado na empresa, né? Eles deixam na loja. Então, dessa forma, não é possível ter esse acesso fora da empresa, né? Só que eu vou dar um pause aqui. Pensa no seu negócio. Se, por exemplo, o seu negócio, o seu funcionário precisasse ter acesso a essas informações fora da empresa e nesse caso estaria na nuvem, não é bom para o seu negócio? Então, vai tentando se familiarizar com o seu negócio, né? Ou o negócio que você pensa ter, né? Para entender se a transformação digital faz sentido para o seu negócio. Se eu tivesse um negócio que precisasse de atividade remota, por exemplo, no home office, com certeza a primeira coisa que eu ia pensar é em aplicações na nuvem, né? E agora só para fechar, né, o caso do exemplo, para o que acontece? Eles estavam com uma questão no qual eles não queriam que os clientes achassem que os vendedores estavam, por exemplo, navegando na internet, porque eles estavam com o smartphone na mão, né? Agora, só uma curiosidade, né? Eles colocaram uma capinha nos smartphones com o símbolo da Magazine Luiza para não ter confusão. Qual foi o resultado dessa série de mudanças na Magazine Luiza? Então, em 2016, eles tinham um tempo de atendimento de venda de 40 minutos. Nossa, para pensar. 40 minutos você ficar na loja esperando o vendedor teclar no computador. É muito. E eles diminuíram para 10 minutos. O tempo de suporte nesses equipamentos era de 30 minutos, porque o técnico precisava se deslocar ao local, e agora diminuiu para 5 minutos. Então, esse tipo de mudança é o exemplo que que a gente pode tomar de melhoria de processo. Então, teve uma melhoria de processo na empresa e isso impactou diretamente o cliente, tá bom? Vamos falar agora. Desculpa, só essas informações eu não tirei da minha cabeça. Ela está publicada na revista Exame, né? Agora, para o mercado PME, será que tudo isso faz sentido? Faz sentido. Primeira coisa, se você ainda não faz parte do mercado, você pode nascer digital. Você pode ter processos já rodando na nuvem, você pode ter a mobilidade, né, de poder trabalhar em vários lugares, né, através de sistemas na nuvem. Então esse é um exemplo no qual você pode já nascer digital, você já pode nascer com a sua empresa com presença digital, por exemplo, né, com redes sociais, com site, né, já ganhando uma visibilidade muito forte. Você pode ter lojas virtuais. Então, se você já tem um negócio, por exemplo, e vende para o seu bairro, para a sua região e não tem uma loja virtual,
estabeleça vendas virtuais. Agora fica uma dica. Você pode pesquisar isso mais para frente. Não misture estoque de loja física com estoque de loja virtual. Dá confusão. Só que você hoje, se você tem uma loja física no seu bairro e vende só para o bairro, você está perdendo venda. Você pode vender para o Brasil todo. Processos na nuvem, como eu já disse no Magazine Luiza, estabeleça processos na nuvem, tenha e-mails diretamente conectados na nuvem, arquivos na nuvem. Isso faz com que você gaste menos dinheiro com infraestrutura física no local, tenha mobilidade. Então, se você, por exemplo, tem uma empresa que os seus funcionários podem trabalhar de qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar da cidade, procure tecnologias que disponibilize esse tipo de acesso de vários lugares. Os funcionários não ficam presos, né? Tudo isso você vai encontrar nessas novas tecnologias que fazem parte da transformação digital, tá bom? O que você deve fazer? Você deve primeiro pesquise quais são essas tecnologias. Eu já falei algumas para vocês agora. Nuvem, processos na nuvem, Big Data, internet das coisas, mobilidade. Então tudo isso faz parte do que você tem que pesquisar. Você precisa ganhar conhecimento, você precisa inovar. Pensa hoje como você atende o seu cliente, como que você pode atender amanhã utilizando essas tecnologias. Não fique para trás, porque o seu concorrente está fazendo isso. Então, se a partir do momento que você não fizer isso, o seu concorrente fizer, ele está atingindo mais pessoas conectadas. E o mais importante, procure empresas de TI que estejam engajadas nesses processos. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa conhecer do seu negócio. Então, procure empresas de TI que já trabalham com processos digitais e vejam como essas empresas podem te ajudar. Não faça isso sozinho. Procure empresas que estejam totalmente interessadas nisso. A IBM é uma empresa grande que pode te ajudar. A Microsoft tem várias outras que pode te ajudar nesse processo de mudança. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você tenha percebido que essa série de mudanças digitais não faz parte só para a empresa grande, faz parte sim também para o mercado pequeno e para o médio mercado, para a empresa pequena, para a empresa média e para você empresário que é pequeno ou médio. Então já comece hoje a tomar medidas para o seu negócio ficar mais digital. Obrigado, pessoal. Um abraço.